Bom, então a questão 11, ela vai ser um pouquinho mais complicada porque a gente vai precisar tomar um pouco mais de cuidado com os casos que a gente pensa, tá bom? Então a gente vai tentar fazer sempre considerando o pior caso para eles. E aí repara o seguinte, a gente vai tentar classificar a equipe A, tá? Eu coloquei ali uma tabelinha em que eu tenho todas as possibilidades de jogos, tá? Então eu vou ter o jogo da equipe A com a equipe B, jogo da equipe A com a equipe C e por aí vai, tá? E a gente vai tentar classificar a equipe A, que é que ela saia vencedora, tá bom? Eu vou colocar aqui as equipes para poder a gente calcular o número de pontos delas, tá bom? Lembrando que cada equipe vai se enfrentar uma vez, né? E cada vitória são 3 pontos, cada empate é 1 ponto, cada derrota 0 pontos. Bom, isso tudo pelo enunciado, tá? Então o que acontece é o seguinte. Se a equipe A vencer a equipe B e a equipe C, significa que a equipe B vai ter perdido para a equipe A e vai ter perdido... A equipe C também vai ter perdido para a equipe A, tá? Bom, até agora, qual é o cenário que a gente tem? A gente tem a equipe A com 6 pontos, né? A equipe B sem nenhum, a equipe C também sem nenhum, tá? Mas aí vamos supor que a equipe B ganhou os outros 2 jogos. Então ela venceu aqui e venceu aqui. Então ela venceu da equipe C e venceu da equipe D. Ela tem agora 6 pontos, tá? E aí já encerrou porque ela já perdeu o primeiro jogo, ganhou os 2 últimos. A equipe C, ela perdeu para a equipe A, mas ela perdeu também para a equipe B, né? Porque já está dando aqui. Mas vamos supor que ela também tenha perdido para a equipe D. Com isso, ela tem 0 pontos. E a equipe D, ela venceu da equipe C e perdeu para a equipe B. Certo? O que a gente consegue ver agora? Que a equipe D e a equipe A ainda estão faltando se enfrentar, né? Mas até agora, a equipe D ela tem 3 pontos. O que acontece? Se a equipe D chegar aqui e ganhar esse jogo da equipe A, né? Então eu vou deixar isso aqui de outra cor, para indicar que é a nossa possibilidade. Então, se a equipe D vencer esse jogo e, portanto, a equipe A perder, o que vai acabar acontecendo? A equipe A vai terminar com 6 pontos, a equipe B já tem 6 pontos garantidos, a equipe C tem 0 pontos, e a equipe D ela vai ter 6 pontos também. Ou seja, eu estou com as 3 empatadas com a mesma pontuação, né? Isso significa que, se o saldo de gols da equipe B e da equipe D forem maiores que o da equipe A, ela não está garantida ainda. Então, para poder ela se garantir, eu preciso que, além dela vencer os 2 jogos, né, não precisa ser os 2 primeiros, mas vencer 2 jogos, ela precisa empatar o último com a equipe D. Por quê? Agora, se as duas empatam, a equipe D ela vai para 4 pontos, enquanto que a equipe C continua com 0, a equipe B continua com 6, mas a equipe A fica com 7, certo? E aí, acabou. Ela não precisa contar com mais nada, tá bom? Então, o mínimo de pontos que ela precisa para poder se garantir é 7 pontos, tá bom? 6 ainda não são suficientes, porque apesar de ser o máximo de pontuação, né, para você poder perder o último jogo, você tem ainda o problema de que, se outras 2 equipes tiverem ganhado 2 jogos também, um deles em cima de você vai ter o problema de que o saldo de gols vai ser o critério de desempate, tá bom? Então a questão 11 é um pouquinho mais complicada, mas a ideia vai ser essa, beleza? Vamos para a próxima. Bom, na questão 12 vai ser um pouquinho mais tranquilo, tá? Ele fala o seguinte: os conjuntos numéricos foram surgindo à medida que certas operações aritméticas não eram fechadas dentro dos conjuntos em que eram realizadas. Assim, por exemplo, a reunião dos números inteiros surgiu como extensão do conjunto dos números naturais. Embora a adição de 2 números naturais resulte sempre em um número natural, ou seja, a adição é fechada no conjunto dos números naturais, isso não vale para a subtração, né? A subtração de 2 números naturais nem sempre resulta no número natural. E ele quer que você diga qual a afirmação que é verdadeira. Para isso, a gente vai pegar os contra-exemplos, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, os números naturais são fechados em relação à divisão. Bom, vamos ver, né? Números naturais são aqueles que não podem ter casas decimais. Se eu pego 2 dividido por 4,
Isso aqui vai dar um número natural? Não, né? Isso aqui vai dar 0,5. 0,5 tem casa decimal não nula, então não é natural, beleza? Portanto, letra A está descartada. Letra B. Os números inteiros são fechados em relação à adição. Bom, a gente pode tentar pegar exemplos, né? Se eu pegar, por exemplo, menos 2 e somar com 3, isso vai dar 1. 1 é inteiro. Se eu pego menos 3 e eu somo isso com, sei lá, menos 7, isso vai dar menos 10. Bom, ainda é inteiro. Então, vamos ver o próximo, tá? Letra C. Os números inteiros são fechados em relação à divisão. Não, né? Se eu pego o próprio 2 e 4, que a gente pegou como exemplo antes, isso deu 0,5. Só que os dois, além de serem naturais, eles também são inteiros, né? O 2 é inteiro, o 4 é inteiro, mas esse cara também não é inteiro, tá? Então significa que a letra C também vai estar descartada por causa disso. E aí, por fim, letra D, os números naturais não são fechados em relação à multiplicação. E aí complica um pouco mais, né? Bom, é só a gente pensar o seguinte. Se eu pegar os números naturais que podem dar mais problema, né? Seria, por exemplo, o 0 e o 1, talvez. Só que o 0 vezes qualquer outro natural, né? Não importa qual seja, por exemplo, 7, sei lá, vai dar 0. O 1 vezes qualquer número natural, por exemplo, 7, vai dar o próprio número natural. E os outros a gente já sabe que vai dar certo, né? A gente tem a tabuada. 2 vezes não sei quanto vai dar outro natural. 3 vezes não sei quanto vai dar outro natural. Então, isso não vai ser um grande problema, tá bom? Então, a letra D, ela tá errada, tá? Os naturais são fechados pela multiplicação. E aí, portanto, só sobra a letra B, tá? Letra B diz que os números inteiros são fechados em relação à adição. De fato, vão ser, tá bom? Por quê? Para que eu tenha uma casa decimal, numa adição ou subtração, eu preciso que pelo menos um dos números tenha uma casa decimal também. Porque se eles não tiverem, a gente não tá mexendo com eles, né, na adição e na subtração, tá bom? Então, bora para 13. Bom, questão 13 fala o seguinte. A pegada hídrica, water footprint, é um indicador da quantidade de água doce necessária em toda a cadeia produtiva e de consumo de um produto. Esse indicador é uma referência para o manejo dos recursos hídricos de um país, de uma região, de uma empresa ou de uma pessoa com o objetivo de usar a água de modo sustentável e responsável. No cálculo da pegada hídrica, considera-se o consumo de água direta e indireta, isto é, a água consumida do produtor ao consumidor. Por exemplo, 17 mil litros de água são considerados para produzir 1 kg de chocolate na média mundial. Então aqui a gente tem que anotar esse dado que ele vai ser importante pra gente, tá bom? Então 1 kg de chocolate corresponde a 17 mil litros de água, tá? Aí ele fala o seguinte, por ser um consumidor voraz de chocolate, João estabeleceu que, para não exagerar, sempre comerá exatamente 1 kg de chocolate a cada 5 dias, tá? Então vai ser 1 kg a cada 5 dias. Ao estudar o conceito de pegada hídrica em sua aula de ciências, João calculou que, após um ano, a pegada hídrica do seu consumo de chocolate será de N metros cúbicos de água. Então ele já está falando aí de metros cúbicos, né? Então ele vai consumir N metros cúbicos a cada um ano. Bom, e ele falou que, no final do enunciado, né, que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Tá? Então a gente vai ter que fazer várias continhas aí. A primeira delas é ver o seguinte, quantos quilos de chocolate ele vai comer em um ano, né? Se ele come 1 quilo a cada 5 dias, então isso significa que, se eu pegar 365 dias que tem um ano e dividir por 5 dias, que é o período que ele come chocolate, isso vai dar 73. Ou seja, ele vai comer ao longo de um ano inteiro 73 kg de chocolate, tá bom? Só que, para cada quilograma de chocolate, a gente consome 17 mil litros de água. Então significa que eu posso fazer essa multiplicação, né? Vou fazer até uma multiplicação mais fácil. 73 vezes 17. Então 7 vezes 3 vai dar 21. 7 vezes 7, 49, mais 2, 51. 0, o 1 vai só repetir o número, né? Então 73. Se eu somar isso tudo, vai dar 1241.
com os 3 zeros, né, do 17.000, vai ficar isso aqui. Ou seja, ele vai consumir 1.241.000 litros de água ao longo de um ano inteiro, tá bom? Só que ele me disse aqui no enunciado que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Então, significa que, ao invés de fazer esse número, né, 1.241.000, a gente pode dividir isso tudo por 1.000, né? Então, deixa eu só reescrever aqui para poder não ficar muito confuso. Então, 1.241.000 litros, a gente pode dividir isso tudo por 1.000, que vai me dar quantos metros cúbicos que vai dar, né? Bom, mais tranquilo, né? Posso cortar um zero com zero, um zero com outro e o último com o último. Ou seja, vai dar 1.241 metros cúbicos de água ao longo de um ano inteiro, tá bom? E aí ele perguntou, esse valor N, né, que é justamente o que a gente acabou de descobrir, vai estar mais próximo de qual das opções aí, né? Bom, a opção mais próxima que vai ter é a letra D, 1.200, tá bom? Então significa que esse vai ser o gabarito da nossa questão 13, beleza? Então, bora para 14. Bom, na questão 14, ele falou o seguinte: o prefeito de uma cidade deseja promover uma festa popular no Parque Municipal para comemorar o aniversário de fundação do município. Sabe-se que esse parque possui formato retangular, então isso aqui, né, com 120 metros de comprimento, então seria 120 metros aqui, né, de comprimento, e os 150 metros de largura aqui, tá bom? Então esse aqui é o parque. Aí ele fala o seguinte: além disso, para a segurança das pessoas presentes no local, a polícia recomenda que a densidade média de um evento dessa natureza não supere 4 pessoas por metro quadrado. Então eu quero que eu tenha no máximo 4 pessoas a cada metro quadrado. Beleza? Bom, e aí ele está falando o seguinte: seguindo as recomendações de segurança estabelecidas pela polícia, qual é o número máximo de pessoas que poderão estar presentes na festa? Bom, para isso é só a gente calcular primeiro qual é a área desse cara daqui, né, desse parque. Então a área desse parque vai ser 120 vezes 150, tá? 120 vezes 150, isso aqui vai dar... Vamos fazer a conta, fica mais fácil. 12 vezes 15, né? 5 vezes 2 vai dar 10. 5 vezes 1 vai dar 5, mais 1, 6. Pula uma casa. E 1 vai só repetir o número, então 12. Ou seja, deu 180, só que tem ainda um 0 do 120 e um 0 do 150. Então acrescento aqui 2 zeros, pronto, 18.000. Então 18.000 é a área, né, 18.000 metros quadrados, é a área desse parque. Só que como ele falou que vão ter 4 pessoas a cada metro quadrado, significa que a gente pode fazer 18 vezes 4, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 1, 4, mais 3, desculpa, 7. Então isso vai ficar 72, mais os 3 zeros aqui do 1.800. Então 72.000 é o número de pessoas que cabem no parque, beleza? Para obedecer essa recomendação da polícia. Beleza? Então, vamos para 15. Bom, na questão 15, ele fala o seguinte: Luciana marcou os números de 1 a 9 em uma circunferência. A partir do número 1, ela começou a pular de 4 em 4. No primeiro pulo, ela foi do 1 ao 5, no segundo, do 5 ao 9, no terceiro, do 9 ao 4, e assim por diante. Depois de pular 1000 vezes, em que número ela parou? Bom, então no primeiro pulo, ela fez 1, 2, 3 e 4, parou aqui. Depois, 1, 2, 3 e 4, parou aqui. Depois 1, 2, 3 e 4 e parou aqui, certo? Isso aqui a gente pode generalizar de uma outra forma. Vou recomendar o seguinte: recomendo que a gente trabalhe com os números ao invés de 1 até 9, a gente comece pelo 0, e eu vou mostrar o porquê, tá bom? Então, ao invés de 1, pensa no 0, ao invés de 2, pensa no 1, ao invés de 3, pensa no 2, e assim vai para todos eles. Tá bom? Então aqui é o 3, aqui é o 4, aqui é o 5, aqui é o 6, aqui é o 7 e aqui é o 8. Por quê? Porque aí agora a gente pode tratar essa circunferência como um grupo de 9 termos. Ah, mas antes já era. Sim,
Mas agora a gente pode tratar isso aqui como sendo o resto de uma divisão por 9. Repara, se eu comecei pelo 1, eu estou aqui nesse ponto, né? Eu dei quantos pulos? Eu andei quantas casas, na verdade? 0, né? Se eu andei 0 casas, então 0 dividido por 9 vai dar quociente 0, que não importa muito, na verdade, e o resto, 0. Ou seja, eu parei na posição 0, que é 1. Beleza? Agora, se eu der um pulo de uma casa só, na verdade, então 1 dividido por 9, isso vai dar quociente 0 ainda, mas o resto 1. Como eu falei, esse cara aqui interessa, ou seja, eu estou na posição 1. A posição 1 é depois que eu der um pulo de uma casa só, eu vou parar aqui no equivalente ao 2, beleza? Então assim fica um pouco mais fácil a gente trabalhar isso, tá bom? Então se a gente assumir que realmente isso está acontecendo, vai ficar um pouco mais fácil a gente generalizar essa conta, é só a gente olhar para o resto da divisão. Ah, mas quando ele pula de 4 em 4? Bom, é só a gente fazer a mesma coisa. A gente considera que vai ser, que ele vai pular 1000 vezes, 4 casas por pulo que ele vai dar. Ou seja, ele vai andar um total de 4.000 casas. Então, para a gente saber como é que vai ficar isso, é só a gente fazer o 4.000 dividido por 9. 4.000 dividido por 9. 40 por 9 vai dar 9, sobra 4. 40 por 9, 9, sobra 4. 40 por 9, 9, sobra 4. E acabaram os números, né? Então o resto é 4. Bom, se o resto é 4, ele vai estar na posição 4, né? Então a posição 0 é onde eu estou, posição 1 é aqui, posição 2 é aqui, posição 3, posição 4. Então ele vai parar aqui no número 5, que é a posição 4, beleza? Então o número que ela vai parar vai ser o número 5, tá bom? Então a gente pode resolver essa questão dessa forma, tá? Acho que é a que é mais tranquila pra gente fazer, beleza? Então, bora pra 16. Na 16, ele coloca o seguinte pra gente. As projeções para a produção de arroz no período de 2012 a 2021, em determinada região produtora, apontam uma perspectiva de crescimento constante anual. A tabela a seguir apresenta a quantidade de arroz em toneladas que será produzido nos primeiros anos desse período, de acordo com essa projeção. Qual será a quantidade de arroz total de arroz em toneladas produzido no período de 2012 a 2021? Então, é basicamente a gente somar todo mundo, né? Porque o que ele falou é o seguinte, é o quanto que você vai ter na projeção para cada um dos anos, beleza? Então, de 2012 até 2021, a gente vai basicamente ver quanto que ele está crescendo cada ano, né? E aí a gente vê quanto que vai estar no final, beleza? Então, ó, 50,25 para 51 e 50, qual foi a variação que eu tive aqui? Foi uma variação de 1,25, né? E de 51 e 50 para 52,75, foi de novo de 1,25. Então a gente sabe que esse vai ser o padrão de crescimento, beleza? Então é só a gente ver o seguinte. Ele falou que o primeiro vai ser 50,25, né? Então esse foi o ano de 2012. A gente vai guardar isso, tá? Agora, para poder chegar até 2021, a gente vai partir lá de 2015, né? Então é só ver o seguinte. De 2015 até chegar em 2021, eu vou ter quantos períodos de um para o outro, né? Eu vou ter 2015 para 2016, 2016 para 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Eu vou ter um total de 6 períodos, então. Então significa que eu vou acrescentar esses 1,25 6 vezes, tá? Então vai ser 6 vezes 1,25. Bom, isso aqui vai dar, então, 7,50. Então esse 7,5 é o quanto eu vou acrescentar a esse valor de 54 aqui, que foi 2015, né? Então a gente vai ter lá em 2021, vai ser 54 mais os 7,5 que vai ter de acréscimo aqui, né? Então isso vai dar 61,5, tá bom? E aí agora, a quantidade total que vai ser produzida, né? É só você somar todos esses períodos. Mas aí repara o seguinte, se eu somar um com o outro, isso aqui vai ficar 61,50 mais 50,25. Isso aqui vai dar 111,75, tá bom? Agora, um ano antes, ou seja, em 2020, qual vai ter sido a produção? Vai ser 1,25 a menos, não é? Então vai ser 61,5 menos 1,25.
Só que lá em 2012 foi esse valor. Em 2013 vai ser um valor a mais, né? Vai ser 50,25 mais 1,25. Então repara, a gente está subtraindo um cara e depois está somando ele de novo. Então se a gente pegar esses pares, a soma deles sempre vai dar a mesma. Quantos pares a gente vai ter? Bom, é só a gente ver o seguinte. A gente vai ter 2021 com 2012, depois 2020 com 2013, depois 2019 com 2014, 2018 com 2015, e aí por fim 2017 com 2016, né? Porque depois disso já começa a repetir os anos, assim eu formei todos os pares possíveis. Em cada um deles, a soma vai dar 111,75. Se quiser conferir isso depois, pode conferir, tá? Mas a ideia é aquela que eu expliquei. A cada vez que eu tiro um ano, né, partindo de 2021, eu vou tirar 1,25. Cada vez que eu acrescento um ano partindo de 2012, eu acrescento 1,25. Então eu vou ficar tirando e colocando 1,25. Então vai ser 111,75, depois de novo. E ao invés de fazer toda essa conta, né, a gente podia só multiplicar por quantos pares eu formei, né, que vão ser 5 pares, tá bom? Então o resultado dessa conta vai ficar 111,75, né, vou separar esse espacinho aqui para isso, vezes 5. Então isso vai ficar 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 7, 35, mais 2, 37, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 1, 5 de novo. Como tem duas casas decimais, vai parar aqui. Ou seja, o total que foi produzido foi 558 toneladas, 75. Tá bom? Então, essa é a resposta à questão 16. Um pouquinho mais complicada, mas é um assunto bem interessante, que é a parte de progressão aritmética. Tá? Vocês vão ver isso mais pra frente. Beleza? Então essa foi a 16, vamos para a 17. A 17, a gente tem que fazer uma observação antes, que é o seguinte. Se eu falo para vocês que eu tenho 2 gatos, tá? E aí eu fui lá e eu peguei mais 4 gatos. Quantos gatos eu vou ter? Bom, se eu tinha 2 e eu peguei mais 4, eu vou ter um total de 6 gatos depois, certo? Agora imagina que ao invés de gatos, eu esteja falando, sei lá, de cães, tá? Então eu tinha 2 cães, eu peguei mais 4 cães, eu agora tenho 6 cães. Então qualquer coisa que eu colocar aqui vai fazer sentido, né? Desde que seja a mesma coisa. Eu não posso falar, por exemplo, que eu peguei 2 cães, mas eu tinha 4 gatos, e aí isso vai me dar 6 alguma coisa, né? Óbvio, vai ser 6 animais, mas considerando, né, mais rigoroso, assim, não dá pra gente falar que é a mesma coisa. Então, se eu tiver a mesma coisa de um de outro, eu posso só somar direto, certo? Isso é um conceito que vocês vão ver melhor mais pra frente. Mas eu vou usar essa ideia com esses valores que estão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o 2 elevado a 14 de, sei lá, A, tá bom? Ele tem um valor A. Pode chamar de gato, se quiser. Então, repara o seguinte, essa mesma coisa eu posso dizer que eu tenho. Aqui, ao invés de 2 elevado a 14, eu vou falar que eu tenho 1A. Se eu for ver o próximo, eu estou somando com mais 1A. Depois, somando com mais 1A. E depois somando com mais 1A, beleza? Mais uma vez, se quiser chamar de gato, é a mesma coisa. Um gato, mais um gato, mais um gato, mais um gato. Se eu faço isso 4 vezes, concorda comigo que eu tenho, então, 4 gatos, né? Um gato, mais um gato, mais um gato, mais um gato, 4 gatos. Bom, só que esse valor, na verdade, esse A, não é A, né? Ele é 2 elevado a 14. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse A e vou abrir de novo ele como 2 elevado a 14. Só que eu já tinha um 4 multiplicando aqui, né? Então vai ficar 4 que multiplica 2 elevado a 14, tá bom? 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então vai ficar isso aqui. E aí, se eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu posso repetir minha base e somar os expoentes, né? 2 mais 14. Isso vai dar 2 elevado a 16. Então reparem o seguinte, ele falou que tudo isso aqui, que a gente acabou de ver que vale 2 elevado a 16, é igual a 2 elevado a m. Bom, então se 2 elevado a 16 é igual a 2 elevado a m, isso só pode significar
que m vale 16, tá bom? Então a questão 17 é só isso. Ela é um pouquinho complicada essa ideia, mas também, vocês vão ver mais pra frente daqui a pouco, tá bom? Então, esse foi o nosso capítulo 1, tá bom? Então vamos, até a próxima.